bebem sangue, dormem em casas feitas de esterco e vivem como guerreiros em pleno século XXI. Mas isso é só a superfície, porque o que realmente acontece dentro de uma aldeia Maasai é muito mais complexo e muito mais desconcertante do que qualquer imagem isolada pode mostrar. No interior da Tanzânia, longe de cidades, estradas modernas e qualquer sinal de conforto urbano, existe um povo que vive praticamente da mesma forma há séculos. Os Maasai, uma das culturas mais resistentes do planeta. Enquanto o resto do mundo mudou, evoluiu, se digitalizou, eles permaneceram. E não por falta de opção, mas por escolha. Tudo aqui gira em torno de um único elemento: o gado. As vacas não são apenas animais, elas são alimento, são moeda, são status, são sobrevivência. Sem gado, não existe vida Maasai. É com elas que se negocia casamento, é com elas que se mede riqueza, e é delas que vem praticamente tudo que sustenta a comunidade. Mas entender isso é só o começo, porque à primeira vista, o que mais chama a atenção não é a estrutura social, é o contraste. De um lado, um mundo moderno, acelerado, conectado. Do outro, uma realidade onde não existe eletricidade, não existe água encanada, e onde o tempo parece seguir um ritmo completamente diferente. As aldeias Maasai, conhecidas como bomas, são formadas por pequenas estruturas circulares, construídas com materiais simples, madeira, barro e esterco de vaca. Nada aqui é feito para conforto, tudo é feito para resistir. Resistir ao calor intenso durante o dia, resistir ao frio durante a noite e, principalmente, resistir ao ambiente ao redor, porque fora dessas estruturas existe um território selvagem. Predadores circulam livremente, recursos são limitados e cada decisão importa. Mas o mais curioso é que, mesmo diante de tudo isso, existe um senso de estabilidade, uma ordem, uma lógica própria. Para quem observa de fora, pode parecer uma vida difícil, até extrema, mas para eles é apenas normal. E talvez seja exatamente isso que torna tudo ainda mais intrigante. Porque quanto mais você tenta entender esse modo de vida, mais percebe que ele não pode ser analisado com os mesmos padrões do mundo moderno. Aqui, tradição não é passado, é presente e também futuro. Mas essa realidade começa a revelar seus aspectos mais intensos quando você olha mais de perto. Porque viver assim exige mais do que adaptação, exige resistência. E é exatamente isso que começa a aparecer quando se observa como esse povo realmente vive no dia a dia. À distância, a vila parece simples, mas é quando você entra que a realidade muda completamente. As casas Maasai são extremamente pequenas, baixas, apertadas e quase sem luz. Para entrar, muitas vezes é preciso se curvar, e lá dentro, tudo muda. Não há janelas, não há ventilação. O único ponto de luz vem de uma pequena fogueira acesa dentro da própria casa. A fumaça se acumula no ambiente, preenchendo o espaço aos poucos. O ar é denso. O quê? E ainda assim, é ali que a vida acontece. Famílias inteiras dividem o mesmo espaço. Elas dormem em camas feitas com couro de animal, sem colchões, sem qualquer tipo de conforto moderno. O espaço é dividido de forma simples. Cada canto tem uma função. Um lugar para dormir, outro para cozinhar, outro para guardar o pouco que possuem. Nada é excessivo, nada é supérfluo. Você. Mas o que mais chama atenção é que, apesar de todas essas condições, não há sinal de desconforto. Sobre é apenas normal. Do lado de fora, a dinâmica é completamente diferente. O dia começa cedo. Assim que o sol nasce, os homens já estão de pé.
Não existem cercas modernas, não existem tecnologias de controle. Tudo depende da experiência, da observação e da resistência física. O ele serve para conduzir o rebanho, afastar ameaças e manter controle da situação. Mas Te representa a responsabilidade. Enquanto isso, dentro da aldeia, as mulheres seguem outra rotina. São elas que constroem tudo. Misturam barro, madeira e esterco de vaca para formar as paredes. Refazem os telhados constantemente, principalmente antes da época de chuvas. Também cuidam das crianças, organizam o espaço e produzem adornos tradicionais. Colares, pulseiras e peças que carregam identidade cultural. Cada detalhe tem significado. Cada padrão, uma história. Dele e elas crescem observando tudo isso. Desde muito cedo começam a entender seu papel dentro da comunidade. Não existe uma divisão clara entre aprender e viver. Elas aprendem vivendo, ajudam no que podem, observam os mais velhos. Aqui, tradição não é ensinada, é absorvida. Mas existe um detalhe que torna tudo ainda mais intenso. Essa rotina, que já parece exigente, acontece em um ambiente onde o perigo nunca está totalmente distante. Predação hienas, leões. À noite, o gado é mantido protegido dentro da própria aldeia, cercado por estruturas improvisadas. Tudo é pensado para dificultar ataques. Porque perder um animal não é apenas um prejuízo, é perder parte da própria sobrevivência. E mesmo com toda essa pressão constante, a vida segue em um ritmo surpreendentemente calmo, sem pressa, sem excesso. Mas essa sensação de normalidade começa a mudar quando se observa mais de perto um dos aspectos mais impactantes dessa cultura: a fonte de alimentação. Porque é nesse ponto que a diferença entre o mundo Masai e o resto do mundo se torna impossível de ignorar. Para quem vê de fora, tudo parece tranquilo, até chegar na alimentação. É aqui que a realidade muda completamente. Porque entre os Masai, existe um costume que desafia qualquer padrão moderno. Eles bebem sangue. E não se trata de algo raro ou simbólico. É comida. Principalmente durante os períodos mais difíceis do ano. Quando a seca chega e os recursos desaparecem, plantar não é uma opção. A terra seca, a refeição terminou. E é nesse momento que o gado, mais uma vez, se torna essencial. Uma pequena perfuração é feita, geralmente na região do pescoço, e o sangue é coletado com cuidado. Depois, o ferimento é fechado, um relato de animal, e pode ser utilizado novamente no futuro. Para os Masai, isso não é estranho. O sangue é rico em nutrientes, ajuda a manter a energia. Ei, Ime, mas esse não é o único momento em que o consumo acontece. Quando um animal precisa ser abatido, a lógica continua a mesma. Aproveitar absolutamente tudo. Nada é desperdiçado. O processo pode parecer intenso para quem observa de fora. Cada etapa é feita manualmente, sem pressa. Esse carne, órgãos, gordura, tudo é separado e preparado. E em algumas situações, ele é consumido ainda fresco. Em outras, é combinado com partes do próprio animal. O que para muitos seria impensável, para eles é simplesmente parte da rotina. E talvez o mais impressionante é a naturalidade. Não há hesitação, não há desconforto. Como? As crianças assistem, depois crescem entendendo que aquilo faz parte da vida. Não como algo extremo, mas como algo necessário. E é exatamente aqui que a percepção começa a mudar. Porque por mais chocante que pareça à primeira vista, existe uma lógica difícil de ignorar. Nada é desperdiçado. Tudo tem valor. O animal não é visto apenas como alimento, mas como um recurso completo.
Uma E dentro desse contexto, práticas que parecem radicais se tornam eficientes. Mas até que ponto essa forma de viver consegue resistir ao mundo moderno? Porque, mesmo em um lugar onde as tradições parecem inabaláveis, mudanças já começaram. E elas estão transformando essa realidade mais rápido do que parece. Durante séculos, o modo de vida Maasai permaneceu. Mas isso está começando a mudar. Mesmo em regiões isoladas, o mundo moderno começa a se aproximar. Estradas aparecem, cidades crescem e, aos poucos, novas ideias entram na comunidade. Uma das maiores mudanças vem da educação. Durante muito tempo, estudar não fazia parte da realidade Maasai. Mas agora, algumas famílias começam a enviar seus filhos para escolas. E isso muda tudo, porque, ao entrar em contato com o mundo exterior, esses jovens passam a enxergar novas possibilidades. Eles aprendem novos idiomas, conhecem outras culturas, descobrem formas diferentes de viver. E quando ele quiser, já não são exatamente os mesmos. Alguns continuam valorizando a tradição, mas outros começam a questionar. A vida na aldeia, que antes parecia natural, passa a ser comparada com a vida na cidade. Na cidade há dinheiro, há oportunidades, há conforto. E esse contraste cria uma divisão silenciosa. Do outro, aqueles que enxergam um futuro diferente, mais conectado, mais moderno. E, ao mesmo tempo, ficar também tem seu preço. A vida continua exigente, dependente da natureza, limitada em recursos. É um equilíbrio delicado, e esse conflito já pode ser visto em diferentes partes da região. Alguns Maasai vivem nas cidades, trabalham, usam tecnologia, mas ainda mantêm traços da sua cultura. Outros rejeitam completamente a vida urbana e permanecem na aldeia, preservando tudo como sempre foi. E então, surge uma pergunta inevitável. Daqui a algumas décadas, qual dessas realidades vai prevalecer? Porque, à medida que o mundo avança, culturas trinam de forma brusca. Mas o quase imperceptível, e talvez o mais intrigante, é que essa transformação não vem de fora para dentro. Ela começa de dentro da própria comunidade. Yeah. Pop in, burning like this, ain't checking my wrist. Third is my shift. Rolling all night like flex. We look at the clips, these credits are lit. Stacking miles, I'm far away from home. I got what I wish. Enquanto o mundo acelera, lugares como esse parecem existir em outro ritmo. Sem pressa, sem excesso. Nem a vida Maasai segue baseada em algo simples, mas cada vez mais raro. Conexão. Conexão com a terra, com os animais, com a própria comunidade. Aqui, cada elemento tem um propósito. Nada é descartável. Nada é substituível com facilidade. Tudo importa. Mas, ao mesmo tempo, essa forma de viver está sob pressão. Não por falta de força, mas porque o mundo ao redor está mudando rápido demais. Tecnologia, globalização, novas gerações com novas ideias. Tudo isso cria uma pergunta difícil de ignorar. O que deve ser preservado? E o que inevitavelmente vai mudar? Depois, mas evoluir também. E um que carrega milhares de anos de história. E outro, que ainda está sendo construído. Talvez no futuro essa cultura não desapareça completamente, mas se transforme, encontre um novo equilíbrio. Ou talvez muita coisa se perca no caminho. E é exatamente por isso que histórias como essa importam. Porque elas mostram que o mundo não é feito de uma única forma de viver. Existem outras realidades, outros valores, outras formas de enxergar o que realmente importa. E no fim,
A questão não é se esse estilo de vida é certo ou errado, mas sim o que ele revela sobre o nosso. For the queso, baby, we gonna dip. Was I bad in them apartments? Started hitting the target, started flooding the market, started moving smarter until it was about the garden. Stack it up till it can't fold, huh? I just did 10 in a row, huh? I just did 10 in a row, huh? I just did 10, gotta go, huh? Stack it up till it can't fold, huh? I just did 10 in a row, huh? I just did 10 in a row, huh? I just did 10, gotta go, huh? Go, 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 go.